A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, mais um devocional, mais um momento onde estamos aqui, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei. Lembrando que a cada momento, a cada luta, nós somos tendenciosos a querer desistir, a querer questionar o porquê de tantas lutas, tantas adversidades em nossas vidas. E muitas vezes até questionamos se realmente é necessário ser tão fiel assim a Deus, se todos passam pelas mesmas adversidades. Não esqueça, meu irmão, que existe uma coisa que é crucial na minha e na sua vida, que é a certeza da presença de Jesus no nosso viver. Quando nós temos a certeza de que Jesus está agindo em nossas vidas, quando nós temos essa fé, quando nós acreditamos no mover do Espírito Santo sobre nossas vidas, nós não nos deixamos levar pelos nossos achismos. Então, tenha cuidado com seus pensamentos, tenha cuidado com o que as pessoas falam. Algo que é muito citado aqui no livro de Jó é justamente isso. Saiba quem você é, a sua identidade. Amém? Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm a mesma necessidade que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus, você pode deixar o seu testemunho ou tão somente a sua paz do Senhor, que assim que for possível, nós estaremos respondendo todas as mensagens em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estamos no capítulo 23 do livro de Jó, que diz assim: Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitaria com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não vejo. Se encobre minha mão direita, não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmarão. Guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartarei. As palavras da sua boca prezei mais do que meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muita coisa como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobri a escuridão do meu rosto. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui Jó declarando algo muito profundo. É quando ele diz assim: se eu soubesse onde ele está, se eu tivesse noção de como chegar a ele, eu me defenderia. Sabe, meus irmãos, uma coisa que hoje, graças a Jesus, eu, você, nós temos. Nós temos direito de entrar nos Santos dos Santos e ali permanecer. Não existe mais véu para nos separar do Altíssimo, mas Jesus nos levou à presença do Pai. E ali, através da vida de Jesus Cristo, eu, você, qualquer pessoa, pode adentrar na presença de Deus e conversar com Ele. Aqui nós sabemos o quanto era difícil, né? Mas mal sabia Jó que Deus o estava observando. E o que era mais maravilhoso nisso, Deus o estava exaltando perante o inferno.
Aleluia. Mas Jó, ele não entendia a sua dor, ele não entendia o momento que ele estava vivendo. E então por isso ele questiona e ele diz: eu queria saber o porquê disso tudo, sabe? Quando ele diz assim: ah, se eu soubesse que eu o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ele queria saber o porquê que ele estava passando aquilo, porque se ele soubesse o porquê que ele estava passando por aquela adversidade, ele poderia se defender, ele poderia dizer algo. Sabe, às vezes a gente acha que saber o porquê das coisas vai amenizar a questão ou vai nos fazer levar a outro patamar, e não vai. Na realidade, o que a gente quer é se ver livre da situação, é retornar às perdas. O que nós queremos tão somente é respostas para poder lançar argumentos. Entende? Por quê? Porque nós não queremos viver por fé, nós queremos viver por vista. Eu quero saber o porquê de cada coisa. Se eu quero saber o porquê de cada coisa, isso demonstra que eu não confio naquele que me guia. Isso demonstra que eu não confio no Deus Todo-Poderoso. Eu não confio na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É isso que nós temos que entender, que nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos confiar em Deus. Se o nosso caminho está na mão do Senhor, Ele sabe o que é bom para nós. Então, se Ele tira alguma coisa, glória a Deus. Se Ele coloca, glória a Deus. Se Ele nos leva por um caminho, glória a Deus. Se Ele nos tira dele, glória a Deus. Se Ele abre uma porta, glória a Deus. Mas se Ele fecha também, glória a Deus. Nós temos que entender que nós temos que ser perseverantes pela fé, não é pela vista. Você não vai ter as respostas de tudo. Os apóstolos não tiveram. Entende? É tanto que a palavra de Deus diz em uma das epístolas que ele fala assim: se o Senhor te ocultou, não queira saber. Não procure saber o que o Senhor te ocultou. Se está oculto, porque foi para o teu proveito aquela ocultação. Entende? Então para de buscar respostas aonde Deus não vai te dar, mas descansa nele. Mas irmã, isso é injusto. Eu preciso saber o porquê que eu estou passando isso. Não, você precisa confiar em Deus. Você precisa tão somente acreditar que o que Ele quer para você é maior do que o que você quer. Sabe, como um filho que confia no pai. Que ele queria muito ir para um lugar e o pai, não, você não vai. Mas pai, meus amigos vão, mas você não vai. Mas pai, não acontece nada demais e tal, não sei o que, tem até gente da igreja. Mas você não vai. Pai, mas todo mundo vai estar lá, mas você não vai. Você está entendendo? E não adianta insistir com o pai nem com a mãe, eles não vão deixar. Assim é Deus. E ali você pode dizer, mas por quê? Não, você não precisa saber. Sabe por quê? Porque às vezes os pais sabem que vai acontecer coisas que eles não querem que a mente do filho seja contaminada por essas coisas. Então, se eles falarem, automaticamente contaminarão. Ah, irmão, você está dizendo que Deus não vai nos revelar algo para não nos contaminar? Pode ser. Ou não nos aterrorizar. Você já pensou? Sabe, às vezes eu paro assim a pensar, se Jó tivesse visto o diálogo de Deus com Satanás, talvez ele tivesse, Senhor, por que o Senhor me exaltou perante o inferno? Antes se eu tivesse deixado quieto, porque o nome de Deus vai ser glorificado. Eu te garanto que lá na frente, quando Jó ele foi abençoado 10 vezes mais, quando Jó teve restituição de filhos, quando Jó teve restituição de tudo, ele foi muito feliz. E ele lembrava da prova, sim, mas ele declarava a vitória, porque ele tinha consciência de quem ele era. Sabe uma coisa que eu vejo? Em cada capítulo que Jó fala, ele declara a sua inocência. Ele sabia quem ele era. Ele não deixava ninguém contaminar a sua mente e dizer assim, realmente deve ter algum pecado que eu cometi, que eu não estou lembrando. Gente, pelo amor de Deus, se existe algo dentro do nosso coração, que a gente, sabe, principalmente raízes de amargura. Pensa num pecado oculto, raiz de amargura. Às vezes você fica com rixa de alguém, e ali, a tua carne encobre aquilo. E para você ser chateado com aquela pessoa é algo mais do que natural. Porque afinal de contas, essa pessoa fez tanta coisa ruim contra você, não é verdade? Mas aí o Senhor, Ele traz à tona. Por quê? Porque Ele quer que você perdoe. Ele quer que você libere perdão. Ah, irmã, mas eu não estou preparada para liberar perdão. Então, ore, jejue, busque a presença de Deus. Sabe uma coisa maravilhosa que eu vejo? Ali quando acontece, se eu não me engano, é em Mateus
que eles chegam com aquele jovem lunático ou endemoniado, né? Que ele tanto se lançava na água como no fogo, e aquele pai já estava esgotado e queria ver o livramento do seu filho. Mas ali ele leva para os discípulos e os discípulos não conseguem fazer nada. E nós vemos que quando Jesus chega, está ali um grande tumulto, todo mundo questionando por que o rapaz não foi liberto, ele já tinha expulsado demônios, ele já tinha curado enfermos, o que estava havendo? Né? E ali Jesus chega e diz assim: ô geração má e incrédula, até quando estarei no meio de vocês? O que Jesus estava dizendo? Por que vocês simplesmente não acreditam? Por que vocês não buscam o que precisam buscar? Por que vocês não fazem o que precisam fazer? Por que vocês só querem agir na hora que o mal se levanta? Porque na realidade, meus irmãos, eu não tenho que buscar na hora da prova, eu tenho que buscar antes da prova. Um ensinamento muito maravilhoso que nós vemos aqui Jesus dá é quando ali, né, eu vejo o posicionamento dos discípulos, quando eles chegam e dizem assim: Senhor, o que aconteceu? Aí Jesus diz: olha, vocês vão enfrentar castas que precisa de muita oração e jejum. Jesus não estava dizendo para os discípulos que eles precisavam jejuar e orar antes de expulsar. Não, eles tinham que permanecer em jejum e oração. Eles tinham que permanecer na busca do Espírito Santo. Eles tinham que permanecer em intimidade com Deus. Eles tinham que permanecer ali nas águas do Senhor. O nosso problema é porque a gente só quer buscar a Deus na hora da prova. A gente só quer buscar a Deus quando está angustiado. A gente só quer buscar a Deus quando alguma coisa se levanta. Quando tudo está bem, pronto, a gente cruza os braços, a Bíblia fica de lado, a oração já não existe mais. Só existe aquele pequeno texto: meu Deus, muito obrigado. Sabe? E ali a prova nos surpreende. E a gente fica exatamente como os discípulos ficaram, atônitos. Por que não, o nome de Jesus não surtiu efeito? É porque perdeu o poder? Não. É porque quem professou não tinha a devida fé para usá-lo. Para a gente usar o nome de Jesus, gente, requer intimidade com Deus. Para você ter poder liberado do trono, você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela vem através do nosso devocional diário. A intimidade com Deus vem através da oração diária, vem através da leitura da palavra, vem através do jejum, da busca. Só depende de você, de mais ninguém. Amém? Em nome de Jesus. Então, busque essa intimidade com Deus e você terá. E mesmo que você não tenha todos os seus questionamentos respondidos, você terá a força necessária para prevalecer. Aqui na Bíblia diz assim, ó, no capítulo 1, no capítulo 23, né, ele faz um questionamento, né, do versículo 1 até o 25, que diz assim: Jó continuou a questionar dizendo que o seu sofrimento seria mais suportável se ele ao menos soubesse o motivo do seu sofrimento. Você saber o porquê está passando pela prova não vai diminuir a tua dor em nada. Muito pelo contrário, vai te levar a questionamentos, o porquê que Deus permitiu aquilo. Entendeu? É luta contra a carne. Caso houvesse o pecado a qual devesse se arrepender, ele o faria. Ele sabia que o perverso seria punido. Sabia que Deus poderia justificá-lo se quisesse. Com todos os exemplos de maldade no mundo, seu desejo era que Deus limpasse-lhe o nome, proclamasse a sua retidão e explicasse por que ele foi escolhido para sofrer todas aquelas calamidades. Jó tentou fazer os amigos enxergarem que a questão sobre Deus, vida e justiça não são tão simples quanto parece. Nem sempre você vai entender a Deus. Nem sempre você vai entender todos os acontecimentos. Ai, mas eu já li a Bíblia, eu já estudei o Apocalipse, eu sou formado em teologia. Gente, nem tudo é revelado. É por isso que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, vamos deixar essa fé fluir no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, os dois ensinamentos principais que eu tiro dessa palavra de hoje é o primeiro: eu preciso depender mais de Deus e confiar nele, em nome de Jesus. E o segundo, saber o porquê das coisas não vai mudar em nada o que estamos sentindo.
Amém? Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais um devocional, obrigado por mais um dia, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, nossas guerras, nossas lutas, nossas contradições, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vencer a cada dia, nos ajuda a ser fortes, ser corajosos e ficar firmes, Senhor, no teu caminho. Nunca, Senhor, negociando a nossa fé e nem o que temos a fazer, mas que possamos estar firmes nos teus caminhos a cada dia, a cada instante, a cada momento, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os que estão orando comigo, abençoa os que estão nos cadernos de oração, abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, nossas finanças, nosso ministério, nosso casamento, nossos filhos, em nome de Jesus. Livra-nos do choro, angústia, má notícia, acidente, dor, enfermidade, livra-nos dessas moléstias que estão aí fora e abençoa, Senhor, tudo o que formos fazer. Abençoa nossa entrada, nossa saída, em nome de Jesus. E, Senhor, que possamos estar firmes nos teus caminhos, a cada dia, a cada etapa, em nome de Jesus. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, descansa no Senhor e você será mais bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém? Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.